Boa noite. Tudo certo. O professor, Oi. entrou uma estagiária nova lá no juizado, né? Eu fui parabenizá-la. Falei, oxe, parece que eu te conheço. Ela falou, eu falei, eu acho que eu já fui sua monitora de direito penal, né? Você não é aluna recente da Dom Bosco? Bianca, ela veio da Pitágoras, salvo engano. Já no terceiro período. Aí eu parabenizei ela, dei algumas direções para ela, né? Instruí as próximas vagas que eles podem vir a adquirir, assim, gabinete, assim, que entrou para a secretaria, né? E eu falei, olha, a Dom Bosco tem muitos bons professores, né? Alguns não são tão bons assim, que eles não são muito legais, não gostam muito de juizado, sabe? Mas você tem outros professores que já ficam felizes com a sua entrada, que já ficam felizes por você. Daí ela falou, senhor, ela falou, eu não falei para muita gente, eu comentei com o Melati e com o Arthur, eu gosto muito deles, eles nos incentivam muito. Falei, que legal, né? Não, é muito legal, assim, a nossa grande felicidade é ver vocês conseguindo aí conquistar, realizar os sonhos, tudo, e lutar sempre, né? Sim, a Porque nota a dela gente... foi excelente e com certeza não foi só pelo conhecimento dela, mas pelo apoio que ela tem também, né? Da instituição, sim. dos professores, da família. Não, é muito importante se inserir. Eu acho que assim, no direito, claro que nas outras áreas também, mas aqui no direito, sem a gente ter essa parte, esse pé prático, é muito complicado, né? Então, vivenciar o Sim. juizado, vivenciar os cartórios, gabinetes, por que não, delegacias, escritórios de advocacia, Ministério Público, isso aí é fundamental, né? Assim, se pudesse vivenciar um pouquinho de cada, né, seria Sim. maravilhoso, porque daí chegaria numa conclusão, mais ou menos do que pretende. Mas é muito feliz, eu fico muito feliz quando vejo vocês aí conquistando e assim, com uma conquista de cada vez, e tenho certeza aí que os voos serão altos, né? Aqui Com certeza. a gente tem um papel secundário. O negócio aqui é com vocês, querendo ou não, com maior esforço, tudo, quando possível, os frutos vêm, né? Isso é uma consequência lógica. Mas legal, muito bom. Vamos lá então, gente. A gente começou a falar na nossa aula passada de relações de parentesco, né? A gente fez aquela árvore que gera uma confusão inicial. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa árvore. Eu não vou fazer aqui novamente o desenho, não é a intenção da aula, mas só posicionando, ó. Quando a gente fica assim em muita dúvida, mas como é que vai ficar esse meu sobrinho? Como é que vai ficar esse meu sobrinho neto? Enfim. Gente, a gente tem que sempre pensar na ideia de ascendente comum. Quando a gente tem essa ideia de ascendente comum, a gente já consegue resolver boa parte das nossas dores de cabeça. Por quê? Porque perguntou assim, mas não é, por exemplo, vou para o seu irmão e desse? Não, porque o meu irmão, ele não é o meu ascendente. Ele é ascendente do neto dele, do filho dele, aí sim ele é ascendente. Mas a minha ascendência em comum em relação a esse meu sobrinho, filho do meu irmão, em relação a esse sobrinho neto, que é filho do meu sobrinho, claro que vai se dar através dessa ascendência comum que são os meus pais. Ou seja, eu preciso subir um degrau, descer para o meu irmão, descer para o meu sobrinho. Ou seja, a gente tem que fazer um, dois, três, perfeito? Então, é por isso que se vocês tiverem em mente que a grande confusão é em relação aos colaterais, né? A linha reta, seja ascendente, seja descendente, não tem grandes dificuldades. A dificuldade está na ideia da colateralidade. Dentro disso, tenham isso em mente, levem sempre consigo a ideia do ascendente comum, tá? O ascendente comum, portanto, não vai ser meu irmão, perfeito? Quem que é o ascendente comum do meu irmão comigo? Meus pais. Por isso que eu subo para os meus pais para depois descer para o meu irmão. E assim eu vou chegar nos meus sobrinhos da mesma forma. O meu irmão não é meu ascendente. Então, quem é o meu ascendente comum em relação ao meu sobrinho, na verdade, são os meus pais. Perfeito? Levem isso novamente. Isso daí não é decoração, não adianta decorar, porque o decorar vai gerar problemas. A ideia é entender a lógica do sistema, que quando vocês entenderem a lógica do sistema, eu tenho certeza que vocês conseguirão aí esboçar e desenhar todas essas questões aí sem grandes dificuldades, perfeito? Então, vamos lá. Agora, então, a gente vai falar de filiação. Assim, filiação é uma grande matéria, tá? Eu tenho uma professora dentro do mestrado, a professora Daniela Paiano, que a tese de doutorado dela foi a ideia da filiação. Ou seja, a filiação é uma coisa extremamente complexa, extremamente longa.
E a nossa ideia aqui é passar algumas ideias iniciais, questões polêmicas também, porque é claro que vai ter polêmica na filiação. A ideia da multiparentalidade é algo que está extremamente em voga. Ontem à tarde eu tive a oportunidade de avaliar alguns trabalhos dentro da mostra científica aqui da PUC e das apresentações dos alunos, quitonistas, né? E tinha um trabalho falando de multiparentalidade. É um tema que está extremamente em voga, porque ele consegue conjugar dois temas, que são dois temas que eu sou extremamente apaixonado, que é a ideia do direito de família, ou seja, o vínculo de filiação, e também a ideia da sucessão, porque imagina, a partir do momento que se tem essa multiparentalidade, como que fica esse aspecto sucessório, né? Vamos imaginar essa pessoa ali que tem dentro da certidão, dentro dessa criação, dois pais, duas mães, como é que fica essa pessoa, né? E são aspectos que a gente vai trabalhar também em relação à nossa aula, nossa disciplina do semestre que vem, se nós estivermos aqui, tá? Mas a intenção, portanto, hoje é trabalhar a ideia da filiação. É uma aula longa, tá? Diferente das aulas que a gente tinha aí, que era o plano inicial, que era montar, apresentar a aula e concluir essa aula. Eu não sei se eu vou conseguir entregar essa aula do começo ao fim, porque, de fato, é um tema complexo. Na semana que vem nós temos ali um descanso na quinta e, salvo melhor juízo, na sexta-feira também. Aqui no meu município, Ibiporã, nós temos um feriado na segunda também, né? Mas isso não quer, infelizmente, significar muita coisa para o professor de vocês. E como eu estou falando, agora eu até coloquei meus livros aqui do lado para que eles ficam aqui. Deu tempinho, eu paro para escrever a dissertação, mas a minha intenção, então, é começar a trabalhar a filiação. Dificilmente eu vou terminar essa aula que eu mandei para vocês aí no WhatsApp hoje, mas mesmo assim a gente retoma na semana que vem, porque querendo ou não a gente vai passar ainda por alguns aspectos, tá? Isso daqui é um ponto inicial da filiação, a ideia do artigo 1597, enfim, a gente vai entender isso daqui. Gente, um tema aí, temas possíveis de TC começam a surgir, né? E essa ideia da filiação, da multiparentalidade, essas coisas são temas que, novamente, acabam sendo muito, não recentes, né? Porque você vai colocar a ideia da multiparentalidade, essa ideia de desbiologização da paternidade, é um livro de 1979, de um grande autor nacional, então, só que é algo que só apareceu aqui nos julgados em 2008, ou seja, na década passada, aliás, na primeira década do século XXI, na segunda década agora do século XXI também, que nós temos alguns julgados em relação a esse, vamos dizer assim, passar a ideia do afetivo em relação ao biológico. Mas na aula de hoje a gente vai se ater muito a essa dicotomia, né? O biológico e o afetivo, só que vamos falar bastante da questão da filiação biológica e sobretudo, da ideia da presunção, né, de paternidade, a ideia enfim, dessa presunção absoluta, relativa, como isso funciona, né? É um tema que, querendo ou não, acompanha bastante aí também nos concursos e no exame de ordem, perfeito? Então, desejar boa noite, Milena entrou, Adriano acabou de entrar, Eduardo, Thalia tá por aí também, então vamos lá, perfeito, gente? Primeira coisa, né, a ideia de conceituação sobre a filiação. A filiação nada mais é do que uma relação jurídica, boa noite, Adriano, existente entre o ascendente e o descendente de primeiro grau, ou seja, pais e filhos. Essa relação, ela vai estar lá dentro do seio constitucional. Lembra-se que a gente falou muito do artigo 226 da Constituição. Só que aqui nós estamos no artigo 227, sobretudo no parágrafo 6º da Constituição, que vai ter um princípio muito importante, que é o princípio da igualdade entre os filhos. Perfeito? Esse princípio acompanha todo o direito de família e acompanha também o direito das sucessões. Perfeito? Parágrafo 6º do artigo 227 da Constituição Federal. Vamos lá, então. Primeiro grande artigo que eu queria destacar para vocês é o artigo 1º, o artigo 1596, que foi esse que eu acabei colocando para vocês, do princípio da igualdade, mas muito além disso, a gente vai se deparar e vai se debruçar, basicamente, nossas aulas, a aula de hoje e na próxima aula, sobre o artigo 1597 do Código Civil, que vai consagrar uma ideia muito antiga em relação às presunções de paternidade em relação ao casamento, perfeito? É um verbete latino que vem lá da nossa remontada do direito romano, da ideia de que essa filiação gera uma presunção de paternidade em relação ao
casamento, beleza? E além disso, nós vamos somar uma questão que é mais contemporânea, que é a ideia das técnicas de reprodução assistida. Aqui também no mestrado a gente tem uma oportunidade muito grande, porque a gente trabalha direito negocial, só que a gente tem uma professora de biodireito e bioética extremamente fenomenal. E essa ideia de reprodução assistida, essas coisas estão muito em pauta e muito em voga. Imagina, né, a gente vai verificar aqui a possibilidade da concepção de um filho mesmo posterior à morte de um pai, sendo que o pai teve essa fecundação posterior à sua morte, pós-mortem, né? Então, como que isso funciona, como isso é regulado, enfim, tem uma série de consequências e a gente vai enfrentá-las a partir de agora, tá? A começar por exemplos clássicos, como, por exemplo, os filhos nascidos 180 dias, pelo menos, depois de estabelecida a convivência conjugal. Qual que é essa ideia que nós temos aqui? Uma presunção em relação ao início do casamento existente entre os cônjuges. Ou seja, nós estamos diante de uma presunção relativa. Quando nós falamos de presunção relativa, ou a ideia da presunção iuris tantum, o que nós queremos dizer? O aspecto probatório. Se a presunção é relativa, cabe prova em sentido contrário. Qual que é a prova em sentido contrário que será produzida via de regra? A clássica, o nosso chamado exame de DNA. O exame de DNA, ele foi popularizado, né, era um exame extremamente caro. A gente pode questionar, por exemplo, um pouco mais para frente, a ideia de, por exemplo, as pessoas que não conseguiam ter feito o exame de DNA meados da década de 80, 90, e aí? Será que essas pessoas poderiam fazer esse exame de DNA agora, por mais que já teve uma lide lá no passado? Será que essa lide fez coisa julgada ou não? Porque, querendo ou não, vamos imaginar que você tem uma investigação de paternidade lá há décadas, e essa investigação de paternidade não teve o exame de DNA, será que você pode instaurar um novo processo para discutir isso e trazer a prova do exame de DNA? São pontos que a gente vai trabalhar, só que isso daí fica um pouco mais para frente, tá? Primeiro ponto, então, que vocês têm que ter em mente, que os filhos, portanto, nascidos, melhor dizendo, nascidos 180 dias posterior à celebração do casamento, existe uma presunção relativa, iuris tantum, ou seja, cabe prova em sentido contrário. Se fosse absoluta, não teria como você provar o sentido contrário, perfeito? Esse meio de prova traz o exame de DNA, né, que é o nosso clássico meio de prova, traz uma ideia de uma presunção quase que absoluta. Por quê? Porque, na verdade, as ideias das antigas presunções de paternidade que eram previstas no Código de 1916, nosso Código Bevilacqua, que foram aqui estampadas em relação ao nosso Código Civil de 2002, acabam perdendo muito sentido, e a gente vai verificar isso. Por quê? Porque a partir do momento que nós temos a expansão e a questão, sobretudo no segundo aspecto, mas sobretudo em relação ao exame de DNA, é claro que essas questões são deixadas um pouco de lado, né? Nós temos o avanço da tecnologia, do DNA, então parece-me que não é tão razoável concepções e presunções que eram presunções que são de uma época que de fato não existia o exame, ou se existia, era muito difícil de acessá-lo, né? Por isso que, por exemplo, o Ratinho, né, conseguiu ter um vínculo na década de 90, na década de 2000, em relação a esses exames de DNA, porque esses exames de DNA eram caríssimos, né? Eram extremamente caros, e aí fazia-se um show em relação a essas questões, né? Enfim. Aí é do gosto pessoal de cada um, se quer assistir ou não. Mas isso foi perdendo, foi diminuindo essas questões. Tanto é que hoje, eu não sei, né, eu não acompanho, mas eu imagino que esse quadro, que tem o vínculo e a existência de DNA, algo nesse sentido, acabou caindo cada vez mais. Perfeito? Então, a primeira presunção de filiação é em relação a esse casal que teve ali o casamento de pelo menos 180 dias, perfeito? Aí vocês vão me perguntar em relação à união estável, mas a gente já responde para vocês, tá? Além disso, os filhos nascidos nos 300 dias subsequente da dissolução da sociedade conjugal, seja por morte, seja por separação judicial, nulidade ou anulação do casamento. Aqui eu trabalhei isso de uma forma bem, assim, tímida, na ideia das causas suspensivas do casamento, né? Lembre-se que a gente colocou uma causa suspensiva em relação somente às mulheres, em relação a uma possível gravidez depois de um tempo do falecimento ou tempo
de um eventual divórcio ou dissolução da sociedade, o que nós temos aqui? Um prazo, né, de 300 dias subsequentes a essa dissolução, que existe sim uma presunção de filiação. Só que isso, novamente, eu falei para vocês lá e repito aqui, perde muito sentido, sobretudo na ideia do DNA intrauterino, porque hoje você não precisa ter o nascimento do filho para se fazer o exame de DNA. Você consegue colher o material genético já em fases iniciais em relação a essa gestação. Primeiro, perfeito? Então, assim, essa presunção, claro, se cabe exame de DNA, eu estou falando que cabe, é uma presunção relativa, porque, novamente, é possível provar o aspecto contrário, tá? Isso daqui pede força pela via do DNA, e além disso, a gente tem um artigo muito ruim, esse artigo aqui é complicado, que é o artigo 1598 do nosso Código Civil, que vai colocar para nós que, salvo em prova em contrário, se antes de decorrido o prazo previsto dentro desses 300 dias, né, ou seja, 10 meses depois da dissolução dessa sociedade, a mulher que contrair novas núpcias e lhe nascer algum filho, duas regras são aplicadas a ela. Então, o que nós temos? Nós temos um artigo 1598 que dá vontade de pegar e riscar, enfiar uma faca no artigo. Por quê? Porque, olha, a gente tem um artigo, que é um artigo que, tudo bem, ele está desatualizado, porque, vamos imaginar, é muito possível, você não precisa ter essa presunção em relação às novas, aos avanços da tecnologia em relação ao DNA, mas nós temos isso. E se a mulher tiver ali esse filho dentro desse prazo de 300 dias? Duas consequências serão aplicadas. A primeira consequência: haverá a presunção de que essa prole é proveniente do primeiro relacionamento, ou enfim, desse relacionamento que enfindou-se, né, em pelo menos, até, né, melhor dizendo, esses 300 dias. Perfeito? Ou seja, 10 meses depois. Antes, melhor, né? Então, assim, nós temos, então, que uma presunção, novamente, ó. Vamos imaginar, essa mulher se separou, passados-se 9 meses e meio, nasce um filho. A presunção, e ela pode estar em uma outra, já pode estar numa... Vamos imaginar, existe o divórcio. O pior é que eu fiz um assim, bem recente, né? Foi feito o divórcio, deu um mês, vamos imaginar, e essa pessoa contraiu ali uma união estável, começou a conviver com uma outra pessoa, começou a namorar, algo nesse sentido. Perfeito, tranquilo, a vida vai seguir, né? Não é com o divórcio vai acabar a vida, e nem com a dissolução da união estável, muito pelo contrário. Então, o que aconteceu? Contraiu ali uma nova união estável, um novo namoro, ou por que não um novo casamento, é plenamente possível, né? Pode casar até no dia seguinte, é claro que tem a questão no dia seguinte, porque tem o prazo ali de habilitação, vai ser difícil, mas no mês seguinte, 20 dias depois. E aí a gente tem essa ideia dessa presunção em relação aos 10 meses desse primeiro ou desse último relacionamento. Olha a confusão que isso causa para nós, né? Olha a confusão. E a segunda questão é que haverá presunção de que o filho é do segundo marido se o nascimento ocorrer após os 300 dias da dissolução da primeira união e já decorrido o prazo de 180 dias do início do segundo casamento. Meu Deus do céu, como é que eu explico isso? Tudo bem, é um negócio meio literal. O que ele está falando aqui, ó? Até os 300 dias é do primeiro relacionamento. 188 dias depois desse segundo casamento, a presunção vai ser da filiação desse segundo marido ou desse segundo companheiro. Enfim, o que nós temos aqui, né? São premissas que são totalmente confusas, são premissas que não, no meu ponto de vista, é claro, não cabem mais dentro do nosso sistema, sobretudo porque nós temos o exame de DNA hoje, né? Se o próprio código estabelece 10 meses, estabelece ali 180 dias, estabelece, enfim, o exame de DNA, que novamente pode ser intrauterino, pode fazer assim, é plenamente factível fazer isso. É nítido que parece-me que esse artigo, sobretudo 1598, está totalmente assim fora da casinha, né? Parece-me que gera ali tem lá o artigo, só que vocês nunca vão ver isso na prática. É isso. É isso, tá? Então nem se preocupem, sinceramente, com esse artigo aqui.
Se tiver que preocupar, são coisas mais contemporâneas, mais interessantes, e aqui sim é um ponto muito interessante, eu me preocuparia com essa terceira presunção. Aqui sim é interessante. Primeira coisa que eu quero colocar para vocês, tá? A ideia da concepção, né, da fecundação artificial homóloga e a ideia da concepção artificial heteróloga. A gente vai entender bem isso daqui, mas essa ideia da fecundação heteróloga e homóloga vai se ligar a um aspecto muito simples e vocês precisam enxergar isso de uma forma clara, tá? A fecundação artificial homóloga, a homóloga, tá? Vai se dar quando o óvulo e quando o sêmen pertencerem ao casal. Novamente, a homóloga, ou seja, os dois, né? O óvulo e o sêmen pertencem ali ao casal que são os pais dessa criança. Já a ideia da fecundação artificial heteróloga é aquela que vai ter uma ideia de um material fertilizante de um terceiro. Perfeito? Então, a homóloga se liga ao casal e a heteróloga se liga à ideia de um terceiro. Perfeito? É um material genético, portanto, de só um desse casal que vai ali conceder a ideia do material genético. Homóloga, portanto, os dois, e a heteróloga, somente um, ou os casos que a nossa medicina permitir. Primeira coisa que vocês têm que ter em mente é isso, tá? Homóloga, casal, heteróloga, uma das pessoas do casal, e o outro ali será um terceiro. Qual que é a treta que nós temos aqui? Vamos lá. Os filhos havidos por fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido. Eu tinha que ter pego a notícia, mas assim, nós temos alguns julgados em relação a essas questões, só que, vamos, assim, um exemplo bem simples. Um casal, hoje é muito comum se fazer ali o congelamento, né, do material genético, e aí acontece uma fatalidade, o marido acaba morrendo, e aí ele deixou esse sêmen dele dentro de um banco ali, que é um banco congelado, ou seja, é perfeitamente possível essa esposa, se for à vontade, enfim, a gente vai verificar o que precisa cumprir aqui, tá? Eu não vou dar spoiler. Ela conseguir fazer a fecundação em relação a essa prole em comum, mesmo com o marido morto. Então, são pontos interessantes, a gente vai enfrentá-los a partir de agora. Tá? Então, novamente, ó, a técnica da reprodução assistida homóloga é aquela que envolve material genético dos próprios cônjuges. Boa noite, Tamara. Então, há quem entenda que a parte final do dispositivo, aqui nós estamos no inciso 3º do artigo 1597, fala para nós, né, mesmo falecido o marido, seria algo inconstitucional. Por quê? Porque viola o princípio da paternidade responsável retirado do parágrafo 7º, a gente já falou do parágrafo 6º da igualdade, né, entre os filhos, e agora o parágrafo 7º do artigo 226 da Constituição Federal. Linha de pensamento, ó, enunciado 127 do CJF, lá da primeira jornada de 2002, fala que é uma proposta para alterar o inciso 3º do artigo 1597 para constar havidos por fecundação artificial homóloga, retirando-se, portanto, a menção do falecido marido. Mas como eu coloquei para vocês lá, aqui no começo, né, é uma questão extremamente polêmica. Por quê? Porque do outro lado vai colocar o direito da mãe de ter e cuidar do filho sozinho de seu já falecido marido. Um outro enunciado que nós temos que destacar aqui é o enunciado 106, também da primeira jornada, que fala o seguinte, ó, para que seja presumida a paternidade do marido falecido, será obrigatório que a mulher, ao se submeter a uma das técnicas de reprodução assistida, com o material genético do falecido, esteja na condição de viúva, sendo obrigatório ainda que haja autorização escrita do marido para que utilize seu material genético após
à sua morte. Vou parar aqui só para comentar de forma breve, tá? Ou seja, qual que... A gente vai ter uma porrada de situações interessantes aqui. Primeira situação, falecido marido, se é inconstitucional ou se não é inconstitucional. Bem, aqui é um ônus de fato que acaba sendo colocado exclusivamente à mulher, então a ideia de suprimir a ideia do falecido marido parece-me que não seria a mais adequada, perfeito? Um outro ponto que é muito interessante é a ideia da condição de viúva. Por quê? Porque se ela contrair novas núpcias, ou se ela estiver dentro de uma união estável, a ideia da presunção de filiação cai por terra, perfeito? Porque daí a gente vai submeter, sobretudo, a ideia do inciso 1º desse artigo 1597 do nosso Código Civil, beleza? Continuando aqui, então. Resolução 1957 de 2010 do CFM, CJF, já ia falar, do Conselho Federal de Medicina. Gente, aqui nós estamos na área da biologia, na área da medicina, e o direito, e por isso que é muito interessante desenvolver pesquisas dentro desse campo. Eu não sei se aqui é formado em biologia, enfim. A ideia é, de fato, trabalhar essas novas concepções, esses novos avanços da tecnologia e novos avanços aqui que se apresentam de forma gritante para o nosso direito de família. Imagina quando, há algum tempo, a gente ia imaginar que uma pessoa morta poderia ter uma prole posterior ali ao seu falecimento com a fecundação depois da sua morte. Então isso aí só é permitido com os avanços da tecnologia, com os avanços da medicina, com esse, enfim, que é algo extremamente brilhante. É meio assustador, mas é algo brilhante. O que fala, então, essa resolução 1957 de 2010 do CJF? Ó, ela já admitia essa técnica em caso do falecimento do marido, mas desde que houvesse autorização expressa do falecido. Ou seja, precisaria deixar ali um termo de consentimento informado, algo nesse sentido, sabe? Uma declaração, por que não no testamento? Era possível também. Isso aqui imagina, né, gente? É claro, vocês podem falar, mas professor, você acha que o cara iria fazer isso? Só que pensa, né? Se o Conselho Federal de Medicina indicava isso, se o nosso CJF é um pouco mais delicado, as questões de publicização, só que se o Conselho Federal de Medicina tem essa resolução, tinha, né, em 2010, já admitindo essa possibilidade, é claro que caberia, né, e cabe ao profissional médico levar essa informação ao seu paciente. Então, é claro que ele deixaria algo por escrito, é uma consequência lógica. Era algo que, querendo ou não, existiria um dever de informação. Só que o que aconteceu? Em maio de 2013, ou seja, 3 anos depois, veio uma nova resolução do CFM, que é a resolução 2121, que vai também tratar da ideia da reprodução assistida pós-mortem. E, além disso, mais recente ainda, nós temos uma outra resolução de 2017, que é essa resolução 2168, que fala para nós, ó, aspas, é permitida a reprodução assistida pós-mortem, desde que haja autorização prévia do falecido para o uso do material biológico criopreservado, de acordo com a legislação vigente. E, além disso, uma inovação da norma ético-médica, né, que foi a de mitigar ali a limitação para a reprodução assistida para mulheres com idade superior a 50 anos. Ou seja, se debateu muito, mas assim, foi debates infinitos em relação a essa questão, se poderia ter mais de 50 anos ou não. É algo que chegou até em tribunais, foi analisado dentro dos tribunais essa ideia da limitação, se essa reprodução assistida poderia, por exemplo, ser ali, a gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, tem alguns julgados em relação a isso, se poderia ser acima de 50 anos ou não, só que o que nós temos ali, então, é a ideia da mitigação em relação a 50 anos. O que nós temos, portanto? Uma exceção. A gente vai ver a exceção um pouco mais para frente. E, além disso, nós temos um provimento, aí aqui é mais já na parte do direito, né? Provimento 63, também do ano de 2017, do Conselho Nacional de Justiça, que trabalha ali a possibilidade, sim, dessa reprodução artificial homóloga pós-mortem, mas precisaria de uma autorização
prévia, específica do falecido ou da falecida, tá? É possível também da falecida, enfim, com o material genético dela, com o óvulo dela, enfim. Mas, além disso, teria que ser apresentado ali um termo de autorização prévia específica do falecido ou da falecida para o uso do material biológico preservado, lavrado. E aqui está a questão, né? Lavrado por instrumento público ou particular, no particular com firma reconhecida. E nós temos um outro provimento que trata da ideia da redução de burocracia, que admitia somente a ideia da escritura pública no ano 2016. No ano de 2017 foi possível, sim, a possibilidade de estipular essa autorização de instrumento particular, mas precisa, claro, de se reconhecer firma. Perfeito? Então, hoje, nós temos, sim, uma presunção de filiação dessa fecundação artificial homóloga, mesmo que falecido o marido ou também, né, a mulher, enfim, dessa presunção dentro de tudo isso que eu expus para vocês, e a gente vai se aprofundar um pouquinho mais em relação a essa ideia dos 50 anos, tudo, que são questões que são bem interessantes. Perfeito? O inciso 5º. Presunção de filiação dos filhos havidos a qualquer tempo, quando se tratar de embriões excedentários decorrentes de concepção artificial homóloga. O que nós temos aqui? Né? Nós temos a ideia de embriões que são ali concebidos, são, enfim, feitos, são decorrentes, são criados por uma manipulação genética, mas que foram introduzidos no ventre materno, portanto, estando crioconservados. A gente já falou desse termo crioconservados lá na ideia do provimento do Conselho Federal de Medicina, ou seja, é a possibilidade das clínicas ali de reprodução assistida fazer esse trabalho, essa técnica de reprodução em relação a esse gene, perfeito? E essa fecundação é a famosa fecundação in vitro, beleza? Ou seja, a ideia daquela fecundação feita de fato de forma artificial, entre aspas, né? Na proveta, é algo que é manipulado. Essa que é a questão. Nós temos duas técnicas, a ZIFT e a GIFT. A ZIFT é a fecundação que vai ocorrer fora do corpo da mulher. E a GIFT vai ser aquela que provoca ali dentro do gameta masculino, que é introduzido de forma artificial no corpo da mulher, onde ocorre a fecundação. Perfeito? Geralmente ali, na proveta é a técnica ZIFT e a GIFT é a ideia do gameta masculino introduzido de forma artificial no corpo da mulher. Perfeito? O nosso outro exemplo, né, aliás, esse daqui era o inciso 4º, dos filhos havidos ali por essa técnica in vitro, e o inciso 5º, por sua vez, o último, né, são os filhos havidos por inseminação artificial heteróloga, desde que tenha prévia autorização do marido. Qual que é a ideia, portanto, da heteróloga? Né? A heteróloga é aquele gene, né, que é de um terceiro, que foi utilizado, portanto, para fazer essa fecundação. Reprodução assistida efetivada com material genético de terceiro, geralmente é o sêmen doado por outro homem, perfeito? Se houver, então, uma autorização do marido para essa forma de fecundação heteróloga, existe a presunção de paternidade em relação ao marido, enfim. Perfeito? Bom, vamos avançar para as questões polêmicas que aqui nós temos uma infinitude de pontos, tá? Sobretudo em relação aos últimos 3 incisos, o inciso 3º, o inciso 4º e o inciso 5º do artigo 1597 do nosso Código Civil, né? Sobretudo na ideia das questões de reprodução, da reprodução artificial. Vamos lá. Primeira questão. É aplicado ou não a união estável? O que nós temos? O que vocês acham, né? Cada vez mais. Eu chutaria que sim. A nossa união estável, sim, a nossa união estável ela é muito próxima do casamento, né? É claro que ela não é o casamento, que se fosse casamento não teria união estável,
Mas, de fato, as questões, sobretudo ali da solidariedade, do princípio da solidariedade, do princípio da criação dos filhos, enfim, de toda essa ideia desse vínculo de equiparação e igualdade entre os cônjuges e os companheiros, são duas entidades familiares reconhecidas pela nossa Constituição Federal. A ideia, que é consagrada, sobretudo no enunciado 570 do nosso CJF, vai falar o seguinte, ó: o reconhecimento de filho à vida em união estável, fruto de técnica de reprodução assistida heteróloga a pátria, né, consentido expressamente pelo companheiro, representa a formalização do vínculo jurídico de paternidade e filiação, cuja constituição se deu no momento do início da gravidez da companheira. E além do enunciado doutrinário, nós temos, então, o STJ, que já concluiu que os incisos ali 3, 4 e 5 do nosso artigo 1597 também se aplicam à união estável, deduzindo que a presunção de concepção dos filhos na constância do casamento, previstas no artigo 1597, inciso 2, né, do Código Civil, também se estende à união estável. E para a identificação da união estável como entidade familiar, exige-se a convivência pública, contínua e duradoura, os elementos intrínsecos, com o objetivo ali de constituição de família, com atenção aos deveres de lealdade, respeito, assistência, guarda, sustento e educação dos filhos em comum. O inciso 2º do artigo 1597 do Código Civil dispõe que os filhos nascidos nos 300 dias subsequentes à dissolução da sociedade conjugal presumem-se concebidos na constância do casamento. Assim, admitida pelo ordenamento jurídico pátrio, inclusive pela Constituição, a união estável, reconhecendo-se nela a existência de entidade familiar, aplicam-se as disposições contidas no artigo 1597, inciso 2º do Código Civil, ao regime da união estável. RESP 1.194.059, informativo 508. Ou seja, nós temos, então, 3, 4, 5 sendo aplicado, o 2 também. E, no mesmo sentido, um outro provimento 63 do CJF, que faz menção à união estável, né, que vai tratar dos procedimentos que devem ser tomados pelos cartórios de registro civil para o registro de nascimento, a emissão de certidões dos filhos havidos por reprodução assistida, tá, gente? Porque nós temos aqui a seguinte conclusão, né? Não existe uma vedação de aplicação da norma por analogia, porque não é uma norma restritiva ali da autonomia privada, então é perfeitamente aplicável para a união estável, e além disso, a união estável é uma entidade familiar. Um ponto que eu queria destacar para vocês, que o Estatuto das Famílias do IBDFAM tenta fazer uma alteração para incluir as uniões estáveis dentro desses incisos do 1597, e além disso, o CFM também consagra essas mesmas possibilidades dos companheiros e acaba até mesmo citando esses companheiros, inclusive os companheiros homoafetivos, e os companheiras também, é claro. Então, é possível sim o uso dessas técnicas por casais homoafetivos, heteroafetivos, sem grandes dificuldades. Perfeito? E exatamente esse é o próximo ponto. Deixa eu pegar aqui outra água. Tá tranquilo? Como é que tá? Como é que estão as coisas? Tranquilo nunca tá, né? Sim, tranquilo nunca está. Mas vai ficar. Isso aí. Então, é possível a possibilidade jurídica da técnica de reprodução assistida heteróloga em caso de união homoafetiva? Pois bem, destaco para vocês a resolução 2168 de 2017, que eu já comentei com vocês, né? Só que aqui é um trecho específico que fala para nós que é permitido o uso das técnicas de reprodução assistida para relacionamentos homoafetivos e pessoas solteiras, respeitando o direito da objeção de consciência por parte do médico, e também ali é permitida a gestação compartilhada e união homoafetiva feminina, e que não exista infertilidade. E considera-se gestação compartilhada a situação em que o embrião obtido a partir da fecundação dos ócitos, né, de uma mulher é transferido para o útero da sua parceira. Vamos ver como que isso é na jurisprudência, como está lá nos enunciados, sobretudo os enunciados do IBDFAM, que a gente vai conseguir entender
muito bem em relação a isso, tá? Pontos interessantes. Primeira questão que nós tínhamos na doutrina, por exemplo, a professora Maria Helena Diniz, ela entendia que não era possível. A professora Maria Berenice Dias, claro, tinha um sentido ali do pensamento oposto. Ela sempre entendeu que era, assim, plenamente viável a ideia, né, da concepção em relação às uniões homoafetivas, e é isso que está prevalecendo no plano prático. Vamos para lá, então, e vamos verificar aqui o julgado em relação ao nosso STJ. Ó. A adoção unilateral prevista no artigo 41, parágrafo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente pode ser concedida à companheira da mãe biológica da adotanda, para que ambas as companheiras passem a ostentar a condição de mães, na hipótese em que a menor tenha sido fruto de inseminação artificial heteróloga, com doador desconhecido, previamente planejada pelo casal no âmbito da união estável ou afetiva, presente, ademais, a anuência da mãe biológica, desde que não exista prejuízo para a adotanda. O STF decidiu ser plena a equiparação das uniões estáveis homoafetivas às uniões estáveis heteroafetivas, o que trouxe como consequência a extensão automática das prerrogativas já outorgadas aos companheiros da união estável tradicional, aqueles que vivenciem uma união estável homoafetiva. Assim, se a adoção unilateral de menor é possível ao extrato heterossexual da população, também, toda vez que eu voltar, também o é ali a fração homossexual da sociedade, né? Aqui ali eu pulei uma linha, né? União estável homoafetiva, né? Então tá certo. Fração homossexual da sociedade. Então, deve-se advertir, contudo, que o pedido de adoção se submete à norma privada, né, princípio fixada no artigo 43 do Estatuto da Criança e do Adolescente, segundo a qual a adoção será deferida quando apresentar reais vantagens para o adotando. Nesse contexto, apresentam ali, né, estudos no âmbito da psicologia, afirmando ali que tem demonstrado que os filhos de pais ou mães homossexuais não apresentam comprometimento e problemas em seu desenvolvimento psicossocial quando comparados ali com os filhos de pais e mães heterossexuais. Então, dessa forma, a referida adoção somente se mostra ali possível no caso de não existir prejuízo para a adotanda. Informativo 513 do STJ. Dois enunciados do IBDFAN, 608 e o 12. 608 fala para nós, ó, é possível o registro de nascimento dos filhos de pessoas do mesmo sexo originários de reprodução assistida diretamente no cartório de registro civil, sendo dispensável a propositura de ação judicial nos termos da regulamentação da corregedoria local. E, além disso, enunciado 12, que fala para nós que é possível o registro de nascimento dos filhos de casais homoafetivos havidos de reprodução assistida diretamente no cartório de registro civil, ou seja, não precisa passar pelo processo de adoção, enfim, que fizesse ali direto dentro do assento civil. E nós temos o provimento 63 de 2017 e o 52 de 2016, né? Nós temos aqui aquela ideia, sobretudo ali, que a gente já comentou aqui, só que o artigo 16 fala para nós que o assento de nascimento de filho havido por técnicas de reprodução assistida será inscrito no livro A, independentemente de prévia autorização judicial e observada a legislação em vigor no que for pertinente, mediante o comparecimento de ambos os pais, munidos de documentação exigida por esse provimento. Então, vamos imaginar, né, que esse casal seja casado ou que eles estejam dentro de uma união estável, né? O que nós temos aqui? Uma exigência de alguns documentos. Por exemplo, declaração de nascido vivo, né, o DNV. Além disso, uma declaração com firma reconhecida do diretor técnico da clínica, centro ou serviço de reprodução humana, em que foi realizada essa reprodução assistida, indicando que a criança foi gerada por reprodução assistida heteróloga, tá? Assim como o nome dos beneficiários. E também aqui, esse é um ponto interessante, que é a certidão de casamento, certidão de conversão de união estável em casamento, escritura pública de união estável ou sentença em que foi reconhecida a união estável, tá? E vamos imaginar que esse casal se desloque ao cartório e o cartório impeça, se coloca aqui empecilhos para fazer esse tipo de registro. Nós temos a vedação
em relação aos oficiais registradores, né, sobretudo do registro civil, na recusa ao registro de nascimento e à emissão, portanto, da respectiva certidão de nascimento, sobretudo dos filhos havidos por técnica de reprodução assistida. Inclui aqui os casais héteros e inclui aqui também os casais homoafetivos, perfeito? Então, se houver a recusa, tem que ser comunicado ao juiz, perfeito? O juiz do registros públicos, e esse juiz ali, dentro da juntada desses documentos, claramente vai tomar as providências cabíveis e até mesmo eventuais apurações no âmbito da corregedoria, por que não? Perfeito? Vamos imaginar. Que interessante, né? A gente falou que precisa da autorização expressa do marido, né? E se ele revogar essa autorização depois de ter feito a inseminação, né? É claro que não pode existir uma revogação da autorização por parte do marido ou do companheiro, porque não após o emprego da técnica, tá? E nós temos 4 argumentos que são argumentos fundamentais para a gente entender o porquê disso ser inviável. Primeiro, igualdade entre filhos. Parágrafo 6º do artigo 287 da Constituição, ou seja, vai dar, assim, independente se o filho ali foi concebido por essa reprodução assistida ou não, é igual em relação à paridade entre os irmãos. Acabou. Perfeito? Primeiro fundamento. Segundo fundamento, princípio do melhor interesse da criança, que é a pedra de toque, é a pedra angular de toda a defesa da criança e do adolescente. Artigo 287, caput da Constituição Federal. Terceiro motivo, né? Havendo emprego da técnica, a presunção passa a ser absoluta ou iure et iure. Então, nós estamos aqui, portanto, diante da presunção absoluta, diferente de quando eu estava falando, presunção relativa, cabe prova em sentido contrário. Aqui, quando é feito com a autorização, é prova absoluta da filiação. Então, se essa procriação for concebida através da reprodução assistida heteróloga, autorizado pelo marido, nos termos ali do inciso 5º do artigo 1597, essa paternidade terá uma presunção absoluta, e eu destaquei para vocês o enunciado 258 do CJF. Então, aqui, gente, novamente, foi feita a autorização, foi feita a técnica, presunção absoluta, pode chorar, pode espernear, não tem o que fazer. Beleza? E a quarto aspecto de vedação em relação a essa autorização, né, que não poderia revogar, no caso, é a nossa boa-fé objetiva. E, sobretudo, um dever parcelar dessa boa-fé objetiva, que é o venire contra factum próprio. Ou seja, o cara, ele concedeu dentro de um comportamento e agora ele está indo contra o seu próprio comportamento depois da técnica já realizada. Então, boa-fé objetiva é consagrada hoje pelo STF, pelo STJ, que é aplicável às relações do direito das famílias, e é nítido que aqui nós temos uma vedação ao comportamento contraditório, e por isso que a gente não vai permitir essa revogação. Portanto, presunção absoluta. Olha lá, em 2017, surgiu sentença seguindo tais premissas, portanto, afastando a possibilidade de pai homoafetivo que havia planejado e autorizado a técnica de reprodução assistida com seu companheiro renunciar à paternidade, lá do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Perfeito? Um ponto interessante, a ideia do sigilo em relação ao doador, claro, na técnica de reprodução assistida heteróloga, né? Esse terceiro vai aparecer na técnica heteróloga, na homóloga do casal, perfeito? O que nós temos aqui? Primeiro, é uma regra de impossibilidade de quebra do sigilo do doador do material genético, mesmo nos casos de desamparo do filho. Perfeito? Então, vamos imaginar que esse filho foi concebido por essa
reprodução assistida heteróloga, e os pais abandonam essa criança. E aí, quando nós estamos diante do abandono, né, Digna Paz, assistência social, junto com o Conselho Tutelar, faz um trabalho brilhante em relação a isso, faz ali uma pesquisa em relação à família extensa, vai ver ali se existe algum tio, algum primo, alguém que pode ter, né, essa criança consigo. E vamos imaginar que não tenha ninguém. Só que esse filho foi concebido através dessa reprodução artificial heteróloga. Poderia, portanto, entregar esse filho a esse doador? Não, não é possível. Tá? Então, mesmo quando nós tivermos um caso que é extremamente grave, que é o desamparo da criança, não será entregue essa criança ao seu pai, entre aspas, podemos dizer, né? Pai, entre aspas, bem, entre aspas, biológico. Perfeito? Enunciado número 11, CJF, ó. A adoção e a reprodução assistida heteróloga atribuem a condição de filho ao adotado e à criança resultante de técnica conceptiva heteróloga. Porém, enquanto na adoção haverá o desligamento dos vínculos entre o adotado e seus parentes consanguíneos, na reprodução assistida heteróloga, e aqui que está o negócio, ó, sequer será estabelecido o vínculo de parentesco entre a criança e o doador do material fecundante. Novamente, qual que é a diferença, então, da adoção para essa técnica? Vamos lá. Na adoção, existe um desligamento dos vínculos entre o adotado e os seus parentes consanguíneos. Pai, mãe, tio, enfim, os parentes. Existe o desligamento, então, dessa família natural e se coloca, portanto, essa prole dentro de uma outra família. E desliga-se o vínculo em relação a essa primeira família. Aqui na reprodução assistida heteróloga, gente, não é possível falar em desligamento, porque nunca foi criado nenhum vínculo entre esse casal, esse filho que foi concebido e esse terceiro doador. Perfeito? E além disso, nós temos essas resoluções do CFM que também protegem o sigilo em relação ao doador, mas, novamente, nós temos algumas questões que não são tão bem resolvidas assim, tá? Por quê? Porque, por exemplo, nós temos uma defensora pública dentro do Estado do Rio Grande do Sul, a Fernanda de Souza Moreira, que coloca ali, dentro de uma técnica de ponderação, que coloca a ideia de prevalência dos interesses dos filhos sobre o sigilo do doador do sêmen. Ou seja, vamos imaginar que esse filho tem interesse em conhecer essa pessoa, né? Esse pai biológico, algo nesse sentido. E hoje se tem, então, essa discussão, se seria possível, sim ou não, trabalhar uma ideia de sigilo, ou, enfim, se ela seria flexibilizada, dependendo da concepção ou não, mas é uma ideia muito, mas muito difícil de ter uma consagração, tá? Hoje nós temos, como eu destaquei para vocês no começo, que se prevalece o entendimento de que esse sigilo é um sigilo absoluto, tá? Nós tínhamos uma resolução do CNJ que apareceu ali em 2016, 2016 ou 2015, que colocava, assim, que o doador tinha que colocar ali as informações em relação meio que um banco de dados, só que isso entraram com ação de constitucionalidade, foi uma discussão muito doida que aconteceu, mas felizmente o CNJ depois retirou esse provimento. Então não tem mais nenhum vínculo em relação a essa questão. E um outro ponto que é muito importante, gente, a paternidade socioafetiva, né? Paternidade socioafetiva, dentro da ideia da dignidade da pessoa humana, é o que está sendo consagrado hoje, cada vez mais, nos nossos julgados, perfeito? Então, não tenho muita dificuldade para dizer que hoje, de fato, prevalece o sigilo em relação ao doador. Vocês já ouviram falar de gestação de substituição? Já ouviram. Mas talvez não com esse nome. Talvez vocês tenham ouvido com o chamado, né, o famoso barriga de aluguel. Primeiro ponto, já até destaquei para vocês no slide. Barriga de aluguel não é possível.
Porque aluguel é uma ideia de um contrato bilateral oneroso. Voltemos ali 2 anos, né? Contrato bilateral oneroso e outras classificações da modalidade contratual. Ou seja, um contrato estabelecido entre duas partes com uma relação de reciprocidade de deveres e de obrigações. O que eu estou querendo falar para vocês? Quando você aluga uma casa, você se obriga a pagar um X de aluguel, um Y, quando for o caso de IPTU, as despesas acessórias, água, luz, etc. É isso. É uma onerosidade que incumbe a você que está alocando esse imóvel. Quando a gente fala barriga de aluguel, por mais que é um dito popular, aqui a gente vai falar no juridiquês, que é possível falar no juridiquês, nós não estaremos diante de um aluguel. Qual que é o contrato que não possui onerosidade? Ou melhor dizendo, aquele contrato que é um contrato gratuito, né? Um contrato que não tem ali um ônus para essa pessoa. É a ideia do comodato. E aqui, na verdade, nós temos o empréstimo dessa barriga. Ou seja, ao invés de a gente falar barriga de aluguel, olha que bonito falar corretamente dentro do ambiente técnico, ó, é um comodato de barriga. É mais feio? É claro que é mais feio. É bem diferente, né? Porque se convencionou, né? Mas tudo bem, vamos tratar como comodato, então. Tudo bem. Exatamente. É igual o primo de segundo grau. Você nunca mais vai chamar seu primo de segundo grau de primo de segundo grau. Você fala pelo Código Civil, você nem parente é. Mas brincadeiras à parte, é claro que vocês podem continuar falando barriga de aluguel. Só que eu estou querendo falar para vocês, e aí que está o ponto interessante, porque não é possível você onerar, você pagar para alguém ter essa gestação. Essa gestação, portanto, não pode ter ali um gasto, você não pode, vocês sabem disso, né? Você não pode vender o seu rim. Mas, Arthur, na verdade, é comum você ver, principalmente assim, em filmes e novelas, etc. Não, na realidade também, essa questão da pessoa alugar a barriga para outra e receber um dinheiro, né? Então, quer dizer, não pode. Mas aqui a gente tem um ponto de limitação, Nelson, que talvez nos outros ordenamentos nós não tenhamos, né? Tá? Aqui nós temos a ideia de uma vinculação de parentesco até 4º grau. Isso limita. Porque senão, de fato, aconteceriam várias situações, tá? Porque dentro dessa resolução de 2017 do Conselho Federal de Medicina, que é uma resolução, aquela 2168, vai falar que é possível esse empréstimo da barriga, mas esse empréstimo da barriga é admitido dentro do âmbito familiar e ali dentro de um parentesco até o 4º grau, perfeito? Antes nós tínhamos a ideia do 2º grau, antes nós tínhamos ali algumas questões e hoje nós temos assim uma evolução em relação a essas questões, tá? É claro que essa ideia hoje que nós temos, portanto, é a ideia de um parentesco até 4º grau que acaba limitando muito as coisas, tá? Então, hoje nós temos essa ideia de parentesco de 4º grau, perfeito? Parentesco de 4º grau, aquele sobrinho, enfim. Sobrinho neto, né? Beleza? Então, isso acaba limitando, porque de fato, né, você vai, por exemplo, em outros países, é plenamente possível. Os Estados Unidos tem vários filmes, né, que você tem esse tipo de técnica e pago. É claro que aqui você pode ajudar na despesa, isso daí não impede, mas é nítido que nós temos ali que esse útero tem que ser pertencente à pessoa dessa família e até o 4º grau. Perfeito? Aqui nós temos, então, esses enunciados do CJF que eu coloquei para vocês, sobretudo aqui a ideia da presunção da maternidade, olha que interessante, ó. A maternidade será presumida pela gestação, nos casos, e aqui na verdade é uma proposição para melhorar esse artigo 1597, ó, nos casos de utilização das técnicas de reprodução assistida, que a maternidade será estabelecida em favor daquela que forneceu o material genético ou que, tendo planejado a gestação, valeu-se da técnica de reprodução assistida heteróloga. E, novamente, a gente falou aquela ideia de 50 anos, né? Nós tínhamos essa mesma resolução, a resolução 2168 de 2017, do Conselho Federal de Medicina, ela estabelece como regra que a idade máxima das candidatas a essa gestação é de 50 anos de idade.
Mas, como eu posicionei para vocês, existe uma exceção que foi lavrada lá no TRF do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, não, Minas Gerais. Jesus, eu falei Rio Grande do Sul, mas é Minas Gerais, que deu uma exceção que fala para nós, ó, as exceções a esse limite serão aceitas baseadas em critérios técnicos e científicos fundamentados pelo médico responsável quanto à ausência de comorbidades da mulher e após esclarecimento ao candidato quanto aos riscos envolvidos para a paciente e para os descendentes eventualmente gerados a partir da intervenção, respeitando-se a autonomia do paciente. Então, essa limitação de 50 anos de idade está sendo afastado pela nossa jurisprudência, mas, novamente, gente, aqui o comodato de barriga, esse empréstimo de barriga, então, fica vinculado ali à família, tá, ao grau de parentesco, até o 4º grau, e, novamente, aqui nós temos esse limite de 50 anos, mas esse limite nós estamos flexibilizando ele na nossa jurisprudência. E o último enunciado, o enunciado 633, da 8ª jornada, bem recente esse enunciado, fala para nós que é possível ao viúva ou ao companheiro sobrevivente que o homem, né, o acesso à técnica de reprodução assistida póstuma, por meio da maternidade de substituição, desde que haja expresso consentimento manifestado em vida pela sua esposa ou companheira. Ou seja, o congelamento, né, do óvulo e a técnica ali do ZIFT, né, aquela técnica de manejamento em relação à fecundação in vitro, e esse inserir dessa técnica do in vitro posteriormente dentro desse comodato de barriga, e a possibilidade, portanto, do marido e do companheiro também se beneficiar, né, por que não, desta reprodução assistida. Perfeito, gente? Fechamos? Fechamos? Falei que hoje ia puxar um pouco mais.